Olha só quem apareceu depois de tanto tempo. Ficou com saudade? Pois é, tava precisando desse tempinho pra dar uma respirada. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vim aqui na empresa, ó, na Unia, na empresa da minha mentorada, da nossa mentorada na Frame, tá? Marli Oliveira. Hoje foi um dia de entrega, um dia muito especial que a gente foi apresentar para ela o branding de marca pessoal dela e também do novo grupo dela, porque agora a Unia cresceu e agora vai virar Open BR. E aí, Marli, o que você tem para dizer pra gente? Para quem não sabe, rapidinho só para explicar, a Unia, ela é uma empresa de mercado exterior, né? Importação e exportação. Então você que é empresário, aqui. Exato. A OpenBR, ela nasce para trazer visibilidade, clareza para o empreendedor que quer expandir seus negócios de forma internacional. Então a OpenBR, unida à Unia, pode entregar isso para você. Perfeito. E são 25 anos de mercado, de experiência, e agora também dentro da OpenBR, né, teremos um braço de educação para você, que também é empresário. Então tem muita coisa legal que a gente vai dividir ao longo do tempo, é isso? Com certeza. Obrigada, Arthur, você é um parceiraço e a gente está junto para crescer juntos. É isso. Bom dia, ótimo dia pra vocês, que nosso dia seja incrível, seja um dia muito abençoado. E vou responder aqui essas perguntas enquanto, nossa, minha pele tá descamando, gente. Peguei muito pesado no sol, duvidei do sol. Enquanto eu me ajeito aqui pra ir trabalhar, eu vou responder as perguntinhas de vocês. Porque senão vocês vão me matar. Que às vezes eu faço isso, né? Eu deixo a caixinha e nunca mais respondo, desapareço. Mas dessa vez não vai ser assim, prometo. Bom, vou começar com essa pergunta que eu achei super interessante sobre o empreendedorismo na minha vida e quem administra o salão. Vou começar do início, tá? Pra quem não me conhece, não sabe dessa história, eu trabalho em salão de beleza desde meus 13 anos de idade. Então, eu, querendo ou não, já empreendia. Eu trabalhei no salão da minha mãe, da minha tia e das minhas duas irmãs. Mas o que eu fiquei mais tempo foi da minha mãe. E, querendo ou não, salão de beleza tem um modelo de negócio que deixa o profissional muito livre. Mas, ao mesmo tempo, o profissional ele precisa captar clientes, atrair clientes, prospectar, né? Então, cara, é algo muito bom porque você tem uma comissão legal. Porém, você tem que se movimentar porque o negócio é zero acomodação, você não ganha algo fixo. Então, você precisa se movimentar para trazer clientes, para manter clientes. Então, você acaba realmente empreendendo. Então, por isso que eu falo que, por exemplo, hoje as pessoas que trabalham no meu salão são todos empreendedores, porque eles correm muito atrás do seu, eles fazem bastante produção de conteúdo, eles fazem parcerias, vão atrás de clientes o tempo inteiro. Então isso é empreender. A diferença é que você está dentro do negócio de alguém, né? Tem ali um negócio para você trabalhar que te oferece a estrutura, oferece tudo ali que envolve um salão de beleza, né? E você tira uma comissão do seu trabalho para pagar toda essa estrutura que o salão te proporciona. O que é muito bom, gente, porque, querendo ou não, você ter um negócio, você manter um negócio, é algo muito complexo. Então, por exemplo, talvez hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria vindo para São Paulo e já teria montado meu salão. Eu teria feito diferente. Eu teria ido pro salão de alguém, feito uma cartela de clientes, depois eu pensava em abrir o meu. Mas é porque a gente só aprende isso com o tempo, né? Às vezes a questão de você, sei lá, eu quero ter meu próprio negócio e tudo mais, meio que o ego acaba meio que cegando um pouco, né? Então hoje talvez eu teria tomado outra decisão, mas tudo acontece como deve ser. E o meu caso não foi tanto ego, não foi essa questão de eu quero ter o meu. É que como eu sempre trabalhei com a minha mãe e com a minha família, eu meio que, de certa forma, já meio que coordenava as coisas, eu tomava as atitudes, tipo, ali junto com minha mãe. Então, eu nem passou pela minha cabeça em procurar algum salão para eu trabalhar. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu tinha algumas clientes que eu atendia a domicílio.
Eu atendia tanto na minha casa quanto na casa delas. Então eu já vi com uma cartela assim de 5 clientes só. E isso já meio que pagava o custo da salinha comercial que eu tinha, né, que eu comecei. E meti o louco, acabei reformando, gastei mais do que eu deveria pra fazer. E foi indo, entendeu? Então, assim, sempre foi muito natural. As coisas fluíram muito rápido. Essa pergunta vai dar 10 stories, mas enfim, tá tudo certo. Então foi muito natural o empreendedorismo na minha vida. E aí, sobre realmente você administrar o negócio e sobre empreender, cara, isso aí eu confesso pra vocês que eu aprendi não tem nem 2 anos. Tipo, e eu ainda tenho muita coisa a aprender. Porque quando a gente é profissional da beleza, quando a gente coloca a mão na massa, independente da área, você acaba focando na sua parte ali técnica, né? Então, por exemplo, eu acabei focando mais na minha parte artística e ali na parte de gestão, de administração e tudo financeiro, eu deixei a desejar por muito tempo, muito tempo. Então, assim, já chegou época de eu não saber quanto que eu lucrei, pra vocês terem noção. Então, começou desse jeito, sabe? E aí, óbvio, depois eu fui procurando me capacitar, fui fazendo cursos. Eu aprendi muito com o Arthur também, muito. Tipo assim, muito. Muito mesmo. E aí a gente vai aprendendo, né, com o tempo. Hoje eu que administro o salão, mas eu não pretendo continuar dessa forma, porque eu acredito que quando a gente tenta fazer tudo, acaba que nada sai 100% do jeito que você gostaria. E eu realmente quero focar mais na minha parte artística, né, como cabeleireira, como profissional. Então, não tem como eu tomar conta dessa parte da empresa, entende? Então eu tô procurando alguém já pra fazer essa gestão, pra ser gerente também, que hoje eu tô sem gerência, que aí complica mais ainda. E é isso. Mas eu acho assim, que hoje você, que tem um salão de beleza e que também é profissional, procura alguém pra te ajudar, pra fazer essa parte administrativa, que é o melhor caminho, e você foca em fazer dinheiro. É o melhor dos mundos, entende? Ou se você é só o gestor, você precisa ter uma pessoa pra estar à frente ali da parte mais técnica do salão e tudo. E é isso, gente, mas é com o tempo, sabe? A gente começa e depois vai melhorando, vai aprendendo. Ninguém nasce sabendo, né? E é isso, e a gente sempre tem algo a aprender. E você que tem outro tipo de empresa também, é isso, procura capacitar, busca ajuda, faz cursos, que isso ajuda demais, acrescenta muito na nossa vida. E é basicamente isso. Sobre gerente, não tô com pressa de contratar, porque eu não quero contratar qualquer pessoa. Eu já errei muito nesse ponto e não vai por conta das pessoas em si, mas de colocar as pessoas no cargo errado, sabe? Então eu quero fazer devagar, sem pressa, pra dar tudo certo, sabe? Essa pergunta é um pouco difícil, assim, de se responder, porque eu acredito que são muitas coisas que a gente aprende em um ano. Eu mesma aprendo, todo mês eu aprendo um monte de coisa, então quem dirá o ano. Mas eu acho que 2025 me ensinou a ter paciência, principalmente. Porque eu sou uma pessoa que tem que ser tudo no meu tempo, sabe? Não que eu seja mimada, tá? Mas eu fico agoniada pra fazer aquilo acontecer. E quando fica só na teoria, eu fico louca, descontrolada. Porque eu sou do executar, eu sou do fazer. Então, 2025 me ensinou a ser paciente, a ter paciência, aliás, e confiar mais em Deus também, sabe? Deixar as coisas acontecerem no tempo delas e não no meu. Então, isso eu acho que foi um principal ponto, assim, sabe? Ser mais paciente das coisas. E o que eu espero de 2026 é que eu consiga concluir tudo aquilo que eu planejei. Principalmente de 2024 para 2025, gente, esses 2 anos eu planejei fazer muita coisa. E sabe quando você, às vezes, dá uma procrastinada e não consegue fazer aquilo tudo que tem na sua cabeça? Porque o meu problema é o seguinte, não é o executar, eu sou muito boa no executar. O problema é eu organizar as minhas ideias. Às vezes eu quero fazer tudo junto, e aí, no final, sai uma coisa. Tipo, de 10 coisas, sai uma coisa. Então, a minha maior dificuldade é organizar todas as minhas ideias, fazer o planejamento de cada uma delas
e sair executando uma por uma. Eu acabo executando, tipo assim, na loucura, sabe? Aí vou fazendo. E quando vai ver, eu não consegui fazer metade do que eu tinha planejado fazer. Então, os planos de 2026 é executar tudo aquilo que eu planejei de 2023 pra 2024 e 2025. Porque tem coisas que eu planejo desde 2023. A nossa marca, por exemplo, é uma dessas coisas. Já tem 2 anos que a gente tá planejando. Gente, é muito difícil eu passar um valor exato. Por quê? Porque vai depender da necessidade de cada cliente. Então, é muito individual mesmo. Por isso que a gente sempre direciona para avaliação. Mas se eu puder passar uma base, vai. Se você não tiver... se você tiver menos de, sei lá, 8 mil reais, você não consegue colocar um mega hoje no meu salão. Mesmo que seja mais para preencher e tudo mais. Então, você se baseia por aí. Aí tem cabelo que é 20, tem cabelo que é 25, tem cabelo que é 60. Vai depender muito da quantidade que você quer, do tamanho, da cor. Cabelos, por exemplo, loiros naturais são super mais caros, porque são cabelos mais raros. Cabelos mais escuros aí fica mais em conta. Mas é isso, não é o mais barato, tá, gente? Mas eu garanto muita qualidade. Um cabelo muito bom mesmo, uma aplicação também surreal. Tudo. Então, tenho muito orgulho. Tem um preço justo, sabe? Gente, então, a gente não se mudou ainda, porque obviamente a casa não ficou pronta, mas a culpa é totalmente nossa. Por quê? Porque faltou fazer várias aprovações de projetos, definir muitas coisas, e aí chegou o fim de ano, ficou uma loucura. A gente já não iria conseguir se mudar em dezembro, porque a gente alterou bastante coisa. E aí, beleza, aí meio que passou, pra março, tá? Só dessas alterações que a gente fez. Aí agora tá dependendo da gente aprovar várias coisas do projeto, sentar, definir. E a gente decidiu não fazer com pressa, porque é a casa dos nossos sonhos, então não vale a pena fazer correndo, de qualquer jeito. Não que ficaria de qualquer jeito, que é impossível, a construtora é muito boa, jamais faria de qualquer jeito. Mas a gente quer cuidar de todos os detalhes mesmo, sabe? Quer entrar na casa quando tiver tudo 100%. Então, tá dependendo mais da gente do que deles, entende? Então, nem vou passar aqui uma previsão pra vocês, mas com certeza é esse ano, tá? Não vou passar uma previsão porque, enfim, agora nem a gente tem uma previsão. Tipo, não tem hoje, falar, vocês vão entrar em maio, vocês vão entrar em julho, tem que entrar em agosto. Não tem essa previsão, porque a gente ainda precisa sentar e bater várias coisas do projeto. Acho que a gente vai fazer entre semana que vem e a outra, que essa semana é aniversário do Gabi e tá uma correria. E é isso. Mas vai dar certo. Vai ficar a casa que a gente sempre sonhou. E vocês vão acompanhar tudo, eu prometo. Gente, eu já atendi algumas pessoas, tá? Já atendi, assim, de fazer penteado e colocar o mega pra aquele dia específico. Já fiz a Juliette. Já fiz a Vanessa Lopes. Pra esses trabalhos mais pontuais. A Vanessa até que ficou um tempo com cabelo, antes dela tirar o mega, que ela ficou um tempão sem mega. Fiz a Juju Salimene, já fiz mais quem? Tem a Vitória Vilarim, que até hoje faz com a gente, já tem 6 anos quase que ela tá com a gente. Aí tem também várias influenciadoras no salão, né? Tem a Thais Reis, queridíssima. Gente, a Thais Reis é muito gente boa, meu Deus do céu. Adoro ela. Deixa eu ver mais quem. Ai, Jesus, assim, de cabeça é um pouco difícil. Mas acho que é isso. Não são muitas, tá? Gostaria, mas é mais complicado, porque assim, a maioria já tem aquele cabeleireiro que ela gosta. Então, é uma porta que demora pra ser aberta, sabe? E eu tenho muita coisa pra caminhar também, pra esse público-alvo que eu quero, assim, de, por exemplo, tem algumas famosas que é meu sonho fazer. Só que elas só vão querer fazer comigo quando eu já estiver no topo, entende? Então tem muito isso. Até às vezes pessoas que me conhecem, que já de certa forma amiga e tudo, prefere fazer com um profissional que já tá lá do que acreditar em mim que tô aqui, entende? Então tem muito isso também, mas isso não é errado, tá? Não tô dizendo que deveria fazer comigo. Não deveria, porque tá tudo bem, é uma escolha, cabelo é uma coisa muito pessoal, tipo, tem que ser feito, você tem que fazer com quem você realmente admira e é isso. Mas eu vou chegar lá, devagarzinho a gente chega, em nome de Jesus. Gente, nunca tive essa vontade, não esperem isso de mim.
Mas assim, não é algo também que eu falaria, sei lá, nunca vou sair, entende? Mas não tenho vontade, tipo, tenho zero vontade. Primeiro que eu não sei sambar. Aí eu teria que estar muito disposta e muito dedicada pra realmente aprender, porque eu não entro nada pra fazer mais ou menos. Então, é algo que demandaria muito tempo e dedicação. Mas não é algo que me enche os olhos não, tá? Sendo bem sincera. O dela tem coloração, tem mechas e tem mega. Mas seguinte, eu não consigo passar exatamente a numeração que eu passei nela, porque é um processo. Então, tem a primeira aplicação, que é a coloração, aí depois vem o esfumado. Então, são várias etapas, tá? Que são feitas. E depende muito do olhômetro. Então, você vê ali se já tá no tom que você quer. Depende da aplicação, depende do passo a passo. Então, depende de muita coisa. Então, é muito complicado passar uma numeração, porque talvez você vai passar em casa e vai se frustrar. Então, o que eu indico? Ou você faz comigo, ou você busca um profissional, leva referência e pede igual. Que aí, se for um profissional bom e tudo mais, ele vai conseguir te entregar a cor que você tanto deseja. Mas essa coisa de passar, qual foi a coloração, não funciona, entendeu? Depende de muito estudo, muita capacitação. Então, não é tão simples, entende? Meus amores, o médico que fez meu nariz foi o Dr. Felipe Sampaio. Ele é maravilhoso. Meu nariz ficou, acho assim, juro, eu amo meu nariz. E não ficou artificial. Achei que ficou super natural. Ficou exatamente do jeito que eu sonhava. Ficou até melhor. E eu tô apaixonada. E isso porque ainda nem deu os 6 meses, 1 ano, que é o resultado final mesmo. Acho que tem 3 meses agora. E, gente, ele é perfeito. Assim. Não tem nem o que dizer. Nossa, eu juro, foi uma das melhores coisas que eu fiz. Ainda bem que eu fiz. Vou deixar o arroba dele aqui pra vocês, porque ele realmente arrasa muito. Então, o nariz é uma coisa assim, que tá no meio da tua cara. Então, você tem que escolher o médico certo. Não vai fazer besteira, entendeu? Tem que ser um médico muito bom. E eu indico ele assim, de olhos fechados, tá? Vou deixar aqui o Insta dele. Gente, eu curti poucos carnavais, assim, sabe? Porque eu sou nova, né? Então, eu curti até 2022, então até 22 anos. Aí, eu comecei a aproveitar o carnaval com 19 anos, que antes minha mãe não deixava eu ir. E aí eu fui pra Camarote de Salvador, já fui pra Camarote no Rio de Janeiro. E é isso. Aproveitava dessa forma mesmo, ia pra esses camarotes. Já fui pra Sapucaí, para os camarotes que tem lá, e também pra Salvador. Era basicamente isso. Mas assim, por exemplo, bloquinho, eu já fui adolescente, assim, pros bloquinhos da minha cidade, mas eu nunca fui do bloquinho, não. É muita gente, muita aglomeração, eu já fico doida. Mas os camarotes eu gostava. Ah, gente, porque eu sou mais de cantar no chuveiro. Eu vou ser bem sincera, ultimamente eu quase não tô cantando, nem no chuveiro. Quanto mais aqui, passar vergonha. E não me merece, esquece de mim. Tá decidido, comigo é assim. Eu vou ser feliz sem você, vou voltar a viver pra mim. Vai embora se eu te encontrar por aí, vou fingir que eu nem te vi. Vai chorar. Só conheço música velha, gente. Gente, o que acontece? Hoje tá escovado, né? Tá até oleoso já. Nunca vi um cabelo tão oleoso igual o meu. Meu Deus do céu. Mas enfim, meu cabelo é ondulado e o que me ajuda bastante é realmente cuidar, é tratar. Mas eu não faço nenhum tipo de botox, alisamento, nem nada do tipo. Vocês sabem que eu fiz a transição. No início minha raiz ficava super cheia, porque obviamente meu cabelo não tinha o peso pra minha raiz ficar mais alinhada. Hoje eu gostaria que ela fosse ainda mais ondulada, mas ela é mais lisa mesmo, a raiz. Mas é isso, se você tá passando pela transição, não se baseia nisso, sabe? A sua raiz, ela vai mudar muito ainda, porque seu cabelo vai criar um peso e aqui acaba ficando mais do jeito que você gosta. Tem mais o quê? É isso, mas é cuidar, gente. É alinhar pra ficar com menos frizz possível, ficar um cabelo mais saudável, porque aí automaticamente não fica uma raiz muito porosa, né?
Gente, Dr. Gabriel Almeida, né? Maravilhoso. Um pouco antes do Gabi fazer 1 ano, eu comecei o protocolo com ele. Hoje a gente já tá com outro protocolo que é pra ganhar massa muscular e tudo mais. E olha que eu não fui muito dedicada, tá? Mas ele arrasa demais. Aí agora a gente começou esse protocolo de ganhar massa muscular, já tô começando a ganhar, tá? Gente, o Dr. Gabriel, ele transforma o seu corpo em 2, 3 meses. É surreal. Depois que você conhece ele, meu amor, você não vai em ninguém mais. Tanto que todas as pacientes dele são, assim, de anos e anos e anos. Eu mesmo passo com ele, assim, desde 2019. Então, não é à toa. O Arthur passa com ele, minha mãe com ele, minhas irmãs com ele. Ele é maravilhoso, sério. Vou deixar aqui o Instagram dele pra vocês seguirem, acompanhar, marcar a consulta de vocês. Porque eu tenho certeza que vai ser uma mudança de vida. Sério, ele é o melhor que existe.